Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos que já estão conosco na Escola Bíblica Semanal. Nós queremos agradecer a Deus por esse dia, né? Estamos aqui para fazer o encerramento com a 13ª lição da nossa revista, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Chegamos ao término, né, dessa revista que foi tão maravilhosa para nós. E hoje, né, um dia muito especial, nós já queremos agradecer a Deus pela vida mais uma vez do nosso diácono Lúcio Leal, né, que voltou aí para fazer o encerramento conosco nesse dia de folga. Louvado seja Deus por isso. Eu quero que ele saúde aí muito bem-vindo os nossos irmãos, né, esse retorno aí, ninguém sabe até quando, né, os trabalhos voltam, mas enquanto ele estiver de folga aí, ele está participando conosco. Graças a Deus que nesse encerramento ele estivesse conosco, né? Então, estamos juntos. Saúde os nossos irmãos, diácono Lúcio Leal. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e só dizer que é uma alegria estar aqui novamente. Como sempre a gente gosta de estarmos juntos, conversarmos juntos, detalhamos todas as lições juntos, mas não estava sendo possível estar aqui para compartilhar com os irmãos as lições ao vivo, né? Mas graças a Deus, Deus nos concedeu essa oportunidade de hoje eu estar aqui. Não sei se posso ainda vir outros dias, mas no dia que for bem-vindo aqui, a vontade de Deus eu estar aqui, eu estarei aqui. Tem uma folguinha aí, né? Isso, Aparece, né? Aparece por aqui. Glória a Deus. Nosso irmão Evandro também está conosco. Saúde os nossos irmãos, irmão Evandro, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Desejo a todos vocês uma boa tarde. Que neste momento o Espírito Santo ele possa nos iluminar, nos conceder a graça para que nós possamos neste momento dar início esta lição, né, essa última lição desse trimestre, para que nós possamos em nome de Jesus ser edificados. Lembre-se que desta lição vamos tratar assuntos muito importantes para nossas vidas. Lembrando a você que leu a revista em casa, estudou, comente, compartilhe também para que outras pessoas possam ser alcançadas por intermédio do seu compartilhamento. E também é importante você deixar os seus comentários, que ao mesmo tempo que você comenta, eu e os meus irmãos também, aqueles que estão aí nos acompanhando, serão edificados pelos assuntos que nós estaremos a tratar nesta tarde. Glória a Deus. Então, o tema da lição de hoje, na lição de número 13, é o seguinte: voltados os olhos para a bendita esperança, né? Esse é o tema da nossa lição, que falará sobre a volta de Jesus, né? Um tema bem escatológico, falando sobre a volta do nosso Senhor, que é uma esperança que temos e jamais podemos perder. Como sempre é de costume, nós temos um textual, uma verdade prática, uma leitura bíblica em classe. Eu vou pedir ao diácono Lúcio Leal para fazer a leitura do textual, e nosso irmão Evandro em seguida faz a leitura da verdade prática, e posteriormente eu faço aí a leitura bíblica feita em classe, para que o diácono Lúcio ele retorne aí com muito amor, fazendo aí a introdução da nossa lição, né? Hoje ele estará aí mais uma vez, como ele estando presente sempre faz, trazendo aí a exposição da nossa lição de número 13 de hoje. Lê para nós aí, diácono Lúcio. No textuário que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Verdade prática, irmão Evandro. Verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado pela história. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está escrita em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11, diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles,
foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Amém? Esse é o texto da nossa leitura bíblica em classe. E aí estaremos como objetivos, né, dessa lição de hoje, afirmando que Jesus virá em breve, destacando a necessidade de vivermos em plena vigilância durante todo esse tempo e também de termos uma vida diante de Deus em fidelidade para que não sejamos pegos de surpresa, né? Então, Diácono Lúcio, fique à vontade aí para introduzir a nossa lição de hoje. Na introdução, que logo no título nos diz, voltados os olhos para a bendita esperança. A bendita esperança, bendita é o mesmo que feliz, né? E a esperança, como diz um dicionário, seria o sentimento de quem vê como possível realização daquilo que anseia. Então, essa esperança, essa bendita esperança, é que todos nós temos. Porque aqui, como na lição vai falar, no primeiro ponto, que ele diz que breve o Senhor virá, essa é a segunda vinda, porque Jesus já veio uma vez, né? Já veio, já esteve aqui, já fez discípulos, já nos ensinou como nós deveríamos seguir esse caminho. Vamos só uma pausazinha aqui. Amém? Tudo ok? Ok. Pronto. Como o título aqui do primeiro ponto nos diz, breve o Senhor virá, nos falando que essa é a segunda vinda de Cristo. A primeira, Jesus já veio, já esteve com o discípulo, já nos ensinou como nós deveremos proceder nesse caminho, como nós devemos ficar aguardando. E na leitura é interessante que na hora que ele está passando essas instruções para os discípulos, diz a Bíblia aqui no relato bíblico que ele começa a subir. E os discípulos começam a se apavorar. E agora? Vamos ficar sem Jesus? Vamos ficar sem esse homem, esse Deus que está a nos consolar? Aí é quando Jesus disse, não, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei um outro Consolador. Porque ele estava ali consolando as pessoas. Mas ali ele já nos deixa o Espírito Santo para que possa estar conosco até o dia da sua vinda. E aqui, essa vinda, justamente a segunda vinda de Cristo, é que nós estamos aguardando. É essa que nós ansiamos, estamos aguardando, e nós vamos ver durante toda a lição como nós devemos aguardar essa vinda, como nós devemos estar esperando essa vinda. E nós vamos ver também que não cabe a nós estar marcando datas de vida de Jesus e nada. Tudo isso nós vamos ver nesta lição de hoje. Glória a Deus. É interessante, irmãos, baseado naquilo que o Diácono Lúcio já nos esclareceu, nós fazermos muito bem essa separação, né? O autor da revista ele vai tratar a vinda de Cristo como a segunda vinda, né? Porque, como muito bem colocou o Diácono Lúcio Leal, é importante nós criarmos um padrão de entendimento para nós, né? E nós entendemos que Jesus veio a primeira vez em carne, né? Nós vemos aí a encarnação do Filho de Deus. Então, essa para nós foi o primeiro aparecimento de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Nós tratamos como a segunda vinda de Cristo, nesse caso estaremos falando como segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, né? Aquele momento em que Jesus vai vir para se encontrar com os seus. E tratamos como terceira vinda a vinda de Jesus em glória. Então é interessante nós fazermos essa separação para que sempre que nós se referirmos aí à segunda vinda de Cristo, os irmãos compreendam que nós estamos falando que o mesmo que arrebatamento da igreja, né? Então, para nós, essa segunda vinda de Cristo é a mesma coisa de estarmos falando aí a respeito do arrebatamento da igreja. Amém? E o interessante, irmãos, que em tudo que já foi pontuado, nesta lição, eu queria aqui fazer uma pergunta aos meus irmãos, aos ouvintes,
e aqueles também que ainda irão de assistir esta live, né, que vai ficar gravada aí nas plataformas das redes sociais, né, é que o tema da lição é um tema muito abrangente, né, que fala a respeito, voltado os olhos para a bendita esperança. E eu queria aqui fazer, irmãos, uma pergunta: para onde é que está voltados os nossos olhos? Em tantas coisas que tem acontecido nessa atualidade, acerca desse trimestre, que vai falar acerca da atualidade, o interessante, irmãos, que às vezes nós fixamos nossos olhos em algumas coisas que às vezes esquecemos dessa bendita esperança. Essa é uma esperança que realmente o cristão deve ter. Sabemos que no mundo nós vamos ter aflições, mas essa bendita esperança faz com que o cristão ele seja bem-aventurado e que verdadeiramente aguarde a volta do Senhor para vir buscar a sua igreja. Aproveitando aqui também a colocação do Evandro, né, para o Lúcio já entrar aí no nosso primeiro ponto, que inclusive vai tratar sobre essa vinda muito em breve. Diácono Lúcio, essa pode ser a dúvida dos nossos irmãos, né? Nós temos enfrentado já um ano de pandemia, né? Um pouquinho mais aí já, superamos um ano de pandemia. Está escrito que o esfriamento espiritual é um sinal dos últimos dias e que na contramão disso nós temos aí a bendita esperança que não pode ser perdida. Todavia, o cenário que nós estamos inseridos nos mostra uma realidade completamente distinta. Parece que já não se prega mais como antes a respeito da vinda de Jesus e parece que muita gente já relaxou quanto a essa vinda. O que nós temos a acrescentar ao nosso irmão que nos assiste quanto a tudo isso que temos pontuado? É comum isso acontecer, devemos ficar em alerta, principalmente nesse tempo, né? Isso deve nos preocupar, não deve nos preocupar? O que nós temos a acrescentar aí, Diácono Lúcio, já introduzindo a nossa lição aí também com esses pontos iniciais? Bem, essa pandemia que ora nós enfrentamos é o que chamam na Bíblia os sinais dos tempos, finais dos tempos. Ou seja, essa não é a primeira pandemia que houve no mundo. Já houve da peste bubônica, da malária e várias outras. Então, essa não foi a primeira. Como também isso é algo que pode vir ainda mais adiante, depende, porque quando os discípulos perguntaram a Jesus, e ele disse, não cabe a ninguém, somente ao Pai. Quem vai decidir o dia da vinda de Cristo é o Pai. Ele quem vai dizer, oi, vá agora. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, faz tanto tempo que diz que Jesus vai voltar, meus pais já falavam isso, meus avós já morreram e Jesus não voltou. Mas ele tem que entender que Deus, ele é o dono do tempo. Para ele, um minuto, um dia, uma hora, não faz sentido. Para ele, não tem cabimento. Ele é o próprio tempo. Ele é o próprio tempo, ele quem cria. Então, ele não está preocupado se é hoje, amanhã, se é depois da manhã. É no dia que ele desejar. Aí, o que acontece? Mas hoje em dia, as pessoas já estão tão envolvidas em muitos tipos de coisas, que às vezes até acontece. Você vai pregar para alguém, diz, Jesus está voltando, Jesus vai voltar hoje. Você até numa pregação, se você for pregar e for dizer, Jesus voltar hoje, a pessoa diz, misericórdia. Porque muitas pessoas às vezes estão dizendo, não, ainda tem muita coisa para me fazer, ainda vou criar meus filhos, ainda vou me casar, ainda tem isso. Colocam as coisas terrenas na frente da vinda de Jesus. Ou seja, preferem que Jesus não venha hoje para poder fazer aqueles desejos da carne que desejam. Ou seja, já se apegou às coisas dessa terra, né? Apegou. É como se a leitura, como se diz aqui, olha, voltados os olhos para a bendita esperança. Estão voltados os olhos para as coisas do mundo. Estão desejando primeiro as coisas do mundo. Não, vou primeiro... Sabe aquelas pessoas que a gente vai evangelizar e diz, aceite a Jesus hoje? A pessoa, não, hoje não. Ainda tenho tanto para fazer, ainda vou curtir a vida, ainda sou muito jovem. Deixa para depois. Do mesmo jeito é os pensamentos das pessoas de hoje. Não querem que Jesus volte hoje, para quê? Para ter tempo para fazer os prazeres da carne. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas já se apaixonaram pelas coisas do mundo. Querem a Cristo, mas querem... Não, dá um tempo, mais um pouquinho, Jesus. Deixa eu só curtir mais um pouquinho. Isso é muito preocupante, né, Diácono Lúcio? Porque é um erro, e nós falaremos a respeito disso, as pessoas pensarem mais em quando o Senhor vem e menos em como eu devo estar quando Ele vier. E aí eu queria
fazer a leitura de um texto, porque baseado nisso que o Lúcio está dizendo, é algo muito real. Parece que isso é um comportamento apenas dos nossos dias, né? Mas parece que sempre teve pessoas que pensaram dessa forma a respeito de Cristo. Ah, tanto tempo que eu escuto sobre isso, né? Talvez o nosso ouvinte até esteja vivenciando esse momento, né, meu irmão? Será que realmente é agora mesmo? Porque o nosso ponto, inclusive, ele vai dizer, breve o Senhor virá. E por que é importante nós pensarmos a respeito dessa brevidade do tempo? Porque em 2 Pedro, no capítulo 3, e versículo de número 3, o texto diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, olha só, irmãos, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, como disse o Diácono Lúcio. Pessoas que estão envolvidas numa realidade de vida que para elas tanto faz como tanto fez. Se elas puderem atrasar ainda mais a volta de Jesus, para elas ainda é melhor. Elas se sentem muito melhor em Jesus não vindo agora, exatamente porque elas estão preocupadas com isso. Mas o que é interessante é que o texto diz o seguinte: eles virão com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, olha aí o que essas pessoas dizem, Diácono Lúcio: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que essas pessoas dizem. Cadê a promessa da volta de Jesus? Vocês não dizem tanto que Jesus vai vir, mas tanto tempo já se passou e as coisas ainda permanecem do mesmo jeitinho que aconteceu lá no princípio. E o que é interessante é a explicação do apóstolo Pedro, quando ele cita no versículo 7 e versículo 8, ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, meus amados, que não deveis esquecer. Olha aí o que ele está dizendo. Tem uma coisa que nós jamais podemos esquecer: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam que está demorando. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, olha o cenário como é muito parecido, Diácono Lúcio, com esse cenário de hoje. Escarnecedores, pessoas que zombam da volta de Cristo, elas simplesmente dizem o seguinte: olha, está demorando demais, vocês não dizem que tanto tempo que Jesus vai voltar e essa vinda não acontece. Pedro, porém, ele diz o seguinte, que confronta a nossa teologia, que ainda diz que tem que acontecer essa fase e essa fase. Confronta o ímpio, que ainda diz, mas ainda vai acontecer isso, ainda tem aquilo. Pedro diz o seguinte: vocês têm uma coisa que vocês estão se esquecendo. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Falta tudo isso acontecer, e isso pode acontecer em um segundo. E as coisas podem mudar completamente. Mas tem uma outra realidade dentro disso. Jesus não está demorando a vir, não é por outra causa não. É porque Ele está querendo privar vocês de se perder. Ele não quer que vocês se percam, mas que vocês cheguem ao arrependimento. Ou seja, Jesus, se fosse ruim, já teria tomado a iniciativa há muito tempo atrás. E talvez no Evangelho não tivesse chegado nem até nós. Todavia, é importante, irmãos, nós lembrarmos que Ele é longânimo para conosco, para o nosso próprio bem. O ímpio deve entender, meu irmão, Deus é muito bom, porque se Jesus volta e me pega dessa forma, eu vou perecer pro resto da minha vida. Se Ele pega o crente que está, como nós vamos ver aí, né, não está atento, não está em vigilância, não está preparado, ou sei lá, está num momento difícil da vida em pecado, essa pessoa precisa entender que a volta de Jesus pode ser para ela um tormento para o resto da vida e não uma saída para a transformação aí
da sua alma. Então, veja que o propósito dessa demora, ainda que alguns zombem disso, é para o nosso próprio bem. É para que nós mesmos venhamos a nos conscientizar, né, e buscar melhorar todos os dias da nossa vida e nos preparar para esse dia aí que logo, logo está chegando. É o amor ao pecador. Exatamente. Esse é o amor sem ao necessidade pecador. nenhuma, né? Sem obrigação nenhuma, ele nos ama e Porque tem esse cuidado. se ele não amasse o pecador, ele dizia, não, já tem um povo meu, eu vou pegar e pronto, deixa os outros aí. Quem quis, quem não quis. Já foi dada a oportunidade, quem não aceitou, Quem fica não aí. quis, fica aí, sofre, né? Porque a realidade dos que vão ficar é triste. Nós sabemos que essa é uma verdade descrita nas Escrituras, né? É porque às vezes a gente pensa até em morte física, mas o pior é o espírito que ele não morre. Vai ser pago eternamente, sem fim. Isso é interessante, meus amados irmãos, que essa doutrina, ela não pode ser negociada. É uma doutrina que verdadeiramente ela tem que ser trabalhada nos nossos dias contemporâneos. É porque nunca mais a gente se ouviu falar em arrebatamento. Sabemos que nesses últimos dias a qual estão surgindo, são dias difíceis. Muitas pessoas ficam voltados seus olhos para outras coisas que não edificam a sua vida. E por isso tem passado momentos difíceis. O interessante é que as duas palavras a qual nosso irmão Lúcio ele trouxe, que está no tema da lição, esse termo no grego makarios, que vai realmente nos referir que significa bendito e feliz. E o interessante também, à luz das escrituras do Novo Testamento, que a gente vamos ver também no grego a palavra elpis, né, que vai tratar acerca da esperança, que também dá a ideia literal da expectativa e favorável e confiante. Para também complementar esta palavra, eu queria também convidar os nossos irmãos a abrir a epístola ao Romano, de Paulo aos Romanos, que está lá em capítulo 8, verso 24 e 25, que diz o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Para fechar aqui minha fala, meus queridos, sabemos que em meio a tantas as dificuldades, como nosso irmão Cláudio falou na pontuação, a qual ele pontuou, lembramos a você que a carta aos Tessalonicenses, que vai dizer que nós somos do dia e não das trevas, ou a vinda do Senhor, quando vai tratar acerca da vinda, vai ser difícil para aqueles que estão em treva. Mas para nós que somos dos dias, vai ser um dia de vitória. Mas para aqueles que infelizmente não ouviram o Evangelho, vai ser um dia de trevas. Na verdade, esse primeiro ponto que a gente fala sobre a vinda de Cristo é algo que, para nós, às vezes, para as pessoas, às vezes fica meio indeciso. Primeiro, para nós aqui, por exemplo, a palavra nos diz que haverá perseguição do Evangelho. E nós aqui ainda estamos na boa, ainda podemos até fazer uma live. Mas tem países aí que já está a perseguição total. Isso mesmo. E nisso causa dúvida. Será que é? Será que não é a vinda de Jesus? Porque aqui não acontece, mas lá acontece. Isso é interessante a gente deixar claro para o nosso ouvinte, Diáconos, porque às vezes as pessoas olham para a Escritura como se ela tivesse sido escrita para o Brasil. E não foi. Isso mesmo. Né? Então os sinais precisam acontecer no mundo todo. E se a gente tirar os olhos do Brasil, Diáconos, a gente vai ver que as coisas estão acontecendo horrivelmente. Isso. Né? Tem lugares por aí que os sinais que a gente lê nas Escrituras já estão nos seus limites, né? Já estão para lá do que está escrito, né? Por exemplo, nós encontramos países por aí que vivenciam isso aqui na prática. Por exemplo, nós não sofremos perseguição, mas tem irmãos nossos nesse exato momento morrendo por conta da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Então, terremotos abalando tudo, epidemias aí que matam muito mais do que o coronavírus aqui no Brasil, né? E isso é sinal, irmãos, de que as coisas já estão acontecendo e que quando nós lemos aqui, breve o Senhor virá, nós não estamos exagerando. O cenário brasileiro pode até não apontar para isso, mas o cenário mundial, ele mostra que as coisas já estão acontecendo na prática. É quando a gente observa isso que nosso irmão Cláudio está falando, é quando nós temos a visão só aqui do Brasil. Ou seja, não pensamos o que está acontecendo no mundo afora. Está pensando em um Cristo só para o Brasil. E isso mesmo, lembrando a você, como o nosso irmão Cláudio já falou, é que a palavra de Deus ela foi escrita para um povo.
Mas graças a Deus, nós que éramos gentil, nós também fomos agraciados por esta palavra. A salvação chegou até a nós, a todos nós. É por isso que nós estamos aqui, graças a Deus, que nós temos essa plataforma das redes sociais para estar pregando o Evangelho a todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos fala arrebatamento da igreja. Por que igreja? Igreja é um povo misto. Imagina se lá tivesse escrito o arrebatamento de Israel, como era que estava a situação do brasileiro. Isso mesmo. O arrebatamento dos brasileiros, né? Não tinha lógica, né? Então a igreja ela está presente no mundo inteiro, né? E ela será retirada do mundo inteiro. Amém. O segundo subponto nos fala de uma promessa de Jesus. Quando Jesus nos prometeu que voltaria, é porque ele sabe que voltaria. É tanto que quando os discípulos, nessa leitura que o diácono Cláudio fez em Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, que eles começam a fazer perguntas, Senhor, tu vai restaurar o tempo ainda, o reino de Israel, esse tempo agora? Porque já queriam saber de algo que ainda era para o futuro. Mas Jesus diz, não se preocupa com isso não. O governador político, né? Não se preocupe com isso não, porque Jesus sabia que não ia precisar deles. Mas se preocupe com o quê? Em pregar o Evangelho, em fazer a obra de Deus, em ter a firmeza espiritual para aguardar a volta de Cristo. E não ficar se preocupando com as coisas terrenas. O que Jesus estava querendo dizer? Não se preocupe com as coisas da terra aqui não. Vocês não vão ficar aqui, vocês vão subir. Então se preocupe com as coisas do céu, de lá, e não daqui da terra. Eu tenho até uma pergunta a fazer, eu não sei se também possa ser a pergunta dos nossos irmãos que estão nos assistindo, Lúcio Leal, é que essa pergunta dos discípulos é uma pergunta muito interessante, que pode caber no nosso contexto dos dias de hoje. É que nós estamos preocupados, graças a Deus, verdadeiramente, nós temos que orar, como diz as Escrituras, por todos os homens, levantando as nossas mãos santas. Mas o interessante é que a pergunta do discípulo é em termos de restauração. Ou seja, Lúcio, a minha pergunta que eu faço é que será se nós devemos se preocupar se há de vir tempos melhores para nós cristãos? Porque sabemos que a Bíblia mesmo nos afirma que sempre vai surgir dias tenebrosos. Ou seja, será se a gente está preocupado mais em termos de restaurar termo político e também em termos da nossa nação? E não estamos esquecendo desse termo que vai dizer voltar os olhos para a bendita esperança? Será que nós estamos preocupados mais com isso, que nem os discípulos, do que com a esperança que é a volta de Cristo? A minha pergunta eu faço aí para saber se o nosso irmão pode responder aí, né? Na verdade é uma pergunta que te dá para entender o seguinte. Essa pergunta que eles fizeram, os discípulos estavam preocupados com o que estava acontecendo. E a gente vê que isso é muito recorrente, né? Lá eles fazem isso. Aqui em Mateus 24 eles dizem, Senhor, olha aí, o quando aqui ele é sempre muito claro, né? No Monte das Oliveiras já estava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, eles perguntaram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Já então, quer saber o dia. Eles querem saber quando, né? Há uma curiosidade universal sobre quando. A gente já viu aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Errando porque tentou calcular o tempo. Não, Jesus vai voltar nesse tempo e findou que foram frustrados pelo menos 2 vezes, né? Então, eu acredito, Diácono Lúcio, que todos os que tentarem responder essa pergunta se equivocarão. Você sabia que até o Martinho Lutero se equivocou? Ele achava que Jesus viria em ano de 1600? O próprio Paulo achava que ele vinha no 1º século. Porque, veja, quando Paulo está falando do arrebatamento da igreja, Paulo diz assim, portanto, quando ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão subir primeiro. Depois ele diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele acreditava que o arrebatamento da igreja era para os seus dias também. Porque quando é que, alguém pode perguntar teologicamente, irmão Cláudio, irmão Lúcio, irmão Evandro, quando é que começa a esperança do crente para a volta de Cristo? Quando começou os últimos dias? Os últimos dias começou naquele momento que Jesus subiu. A partir dali em diante, a qualquer momento ele poderia voltar novamente. Não marcou data, né? Ele não marcou data, ele simplesmente deu sinais que também eram vistos na era dos discípulos, né? Os discípulos viram perseguição, viram muita coisa acontecer com eles. Então, veja que Paulo dizia, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo morreu e Jesus
não voltou nos seus dias. Toda a vida ele foi. Ele acreditava que seria naquela época. Se Jesus não veio para ele, ele foi para Cristo e de alguma forma ele teve que se encontrar com Cristo. Então essa precisa ser a nossa preocupação. Às vezes nós estamos tão preocupados sobre quando Jesus vai vir, que às vezes nós esquecemos que a qualquer momento a gente pode ir também se encontrar com ele. Nós não sabemos o que sucederá amanhã, se vamos estar aqui ou se não vamos. Você não sabe. Ah, mas eu só vou me preparar quando estiver mais perto. Se você morrer, como é que fica para esse tipo de encontro que não deixa também de ser um encontro com Cristo? Por isso que é bom, essa pergunta do Evandro, quando diz se nós estamos preocupados que nós devemos orar pelos governantes, devemos sim. Não é porque nós imaginamos vamos subir amanhã, aí então nós vamos deixar, deixa o mundo se acabar, vamos ficar aqui mesmo. A gente tem que se preocupar com os outros. E essa preocupação nos faz orar, pedir a Deus para acalmar, para direcionar os governantes, para que tenham uma boa liderança. Embora nós não tenhamos acreditando que vamos ficar eternamente aqui. Inclusive, o Fábio e a Aurineide até colocam aqui uma pergunta. O Fábio até coloca o seguinte: ainda que o tempo não seja esse do arrebatamento da igreja, é dever do cristão estar preparado para esse evento, que sabe-se será como ladrão. Vê a parábola do mordomo infiel. Ou seja, o que ele quer dizer é exatamente isso. Por que nós temos que estar preparados? Porque, irmão, duas coisas que nos preocupam muito, Jesus diz. Primeiro, que ninguém sabe o dia e nem a hora. E segundo, que virá como um ladrão. Ele simplesmente quer dizer que ele não vai avisar, vai acontecer subitamente, num piscar de olhos. É uma coisa que... Mateus 24:36, ele diz, esse é o pai que vai decidir. Pois é, então, irmãos, o pior, pode acontecer a qualquer momento, e muito rápido, então não dá para alguém pensar em se preparar. E daí a pergunta da Aurineide. Então temos que ter a convicção que essa bendita esperança nunca será decepcionante para nós, exatamente pelo contrário. Isso precisa servir para nós de consolo, de conforto. Consolai uns aos outros. Jesus. Glória a Deus. Voltou aí? Tá dando uns travamentos aqui, irmão, mas... Pronto. Tá ok aqui. Então, ao invés de nós acreditarmos que ele pode um dia nos decepcionar, pelo contrário, a gente tem que ter a esperança de que ele jamais nos decepcionará. Ele vai cumprir a promessa que ele fez. Essa promessa, irmãos, é dita pelos antigos e pelo novo. No Antigo Testamento você vê essa promessa claramente, você vê isso no Novo Testamento. Os anjos dão testemunho disso, os apóstolos dão testemunho disso, os sinais dão testemunho disso. Então, não tem como Jesus ele nos decepcionar. Se ele prometeu, vale lembrar do que Números diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Imaginemos nós a realidade desse contexto de João capítulo 14. O que Jesus vai nos deixar claro em João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Eu vou preparar um lugar, e fique ciente disso. Quando eu for vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Então, o que Jesus foi fazer? Foi preparar lugar para a ocupação de quem? Nossa! Então, a qualquer momento, irmãos, claro que nós já estamos vendo aí na pandemia, algumas pessoas preocupadas com os irmãos crentes que estão morrendo. Mas, irmãos, essas pessoas estão ocupando esses lugares que foi preparado. Jesus foi preparar lugar para nós como igreja. Quem morre em Cristo está indo ocupar esse bendito lugar, irmãos, que foi preparado para nós. Então, ao invés disso servir de mal para nós, ou ser ruim para nós, pelo contrário, como disse o Diácono Lúcio, é tempo de nós amarmos a vinda de Cristo, intensificarmos as nossas orações, ajudar a sociedade a correr. Nós temos falado nas últimas lições de evangelismo e discipulado, que isso aqui é urgente, isso aqui é urgente. Nós temos que dizer para as pessoas urgentemente que acordem, que voltem, que corram para os braços de Jesus, porque os sinais estão apontando para a vinda e vai acontecer. A gente tem que ficar atento, tanto que quando Jesus faz aquela parábola das virgens, é para isso, para que a gente esteja vigilante, direto. E às vezes acontece muitas pessoas que vão, como nós vamos ver um ponto mais adiante, sobre os falsos mestres, né?
Exatamente. Eu lembro que em 1987 passou um cometa chamado Hale-Bopp. E muitas pessoas morreram, suicidaram, acreditando que na cauda do cometa haveria passar uma nave espacial e que Jesus ia arrebatar aquele povo. Por isso que a gente vê que muitas dessas coisas acontecem. As pessoas se desesperando e alguém chega e diz, não, vai aparecer e vai ser tal dia. E não acontece. Porque Jesus vai vir no dia que Deus mandar. Eu vejo o próprio Jesus dizendo, quando alguém disser para você, Jesus está por lá, Jesus está vindo, não acredite não perca tempo com isso não. Quantas vezes isso já não aconteceu no mundo, né? Pessoas se desesperarem da própria vida, se matarem, venderem tudo, né? Por conta, até um comentário que o Danilo César ele colocou aqui, pensar na volta de Cristo em seus dias não é errado, pois faz parte da bendita esperança. Errado é você tentar marcar datas no tempo e no espaço. Ou seja, nós precisamos ter essa esperança dentro de nós. Eu preciso acreditar plenamente. Ele pode vir amanhã. Ele pode vir. Eu não posso dizer, irmãos, baseado no comentário do nosso irmão, que ele vai vir amanhã. Aí é outra coisa. Mas o meu coração tem que estar preparadíssimo para que, se caso ele voltar daqui a 5 minutos, eu esteja preparado para subir. Então essa é a diferença. Você está preparado, você ter essa bendita esperança, os seus olhos estão voltados para isso, é perfeito, é o que Jesus mandou que nós fizéssemos. Isso, nós não podemos marcar o dia. Como se for perguntar preocupado quando, foi que ele respondeu, que vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e aos confins do mundo. Ou seja, se preocupe com isso não. Interessante que eles perguntam, né? Quando sucederão essas coisas? Aí Jesus não responde a pergunta do quando. Só diz o seguinte, olha, cuidado. Esse quando pode levar vocês a ser enganados por muita gente. Então cuidado para que ninguém vos engane. Mas Jesus não responde quando. Ele responde que sinais vão acontecer quando ele estiver prestes a voltar. Então a igreja ela precisa estar muito atenta a esses sinais, né? Olhando para o mundo aí, olhando para Israel, olhando para o que está acontecendo em redor do mundo, porque os sinais é que determinarão quanto mais próximo estará a vinda de Jesus. Isso é interessante, meus queridos, que nessas pontuações que já foram abordadas, é muito importante nós atentarmos para esse ensino. É um ensino escatológico que nós devemos realmente sempre estar ali tentando buscar esses conhecimentos. Lembrando a você que o texto a qual nosso irmão Lúcio Leal citou, Mateus 24:36, que nem o filho também, ele não saberá, a não ser Deus, que a vinda do Senhor, só quem sabe naquele dia é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E o interessante é que no verso 37 ele vai dizer o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, irmãos, interessante que eu queria até pronunciar essa palavra, que um comentarista CP, que ele até coloca muitos aí em alguns grupos, ele fala o termo quando e como. Então nós devemos se preocupar como e não quando. E isso é interessante, irmãos, que quando fala o termo como, é como eu e você estará mediante cada situação que se levanta nos nossos últimos dias que vamos se levantando sobre a face da terra. Interessante, para completar a minha fala, irmãos, é que quando nos dias de Noé nós observamos que todo mundo estava desapercebido, a não ser Noé e sua família, que estavam ali atentos acerca da voz do Senhor. Lembrando a você que nesses últimos dias é necessário que eu e você tenhamos ou possamos estar apercebidos para que nós não possamos ser enganados pela questão do quando. Eu tomei uma iniciativa para a minha própria vida. Sempre que eu estudo ou penso a respeito da volta de Cristo, e o meu coração ele me tenta a me fazer pensar que tudo isso ainda falta etapas, ainda vai demorar, rapidamente eu trago à mente esse texto. Lembrando que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Pode faltar 10 etapas, mas 10 etapas podem acontecer em 1 minuto. Muitos estão se perdendo que estão brincando. Mesmo servo de Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo na volta de Cristo, mas estão brincando. Não, mas vai demorar um pouco mais. Ainda dá tempo ainda de eu sair um pouquinho e voltar mais um pouco, né?
Dá tempo eu ir no mundo, dar uma olhada lá e voltar de novo para os caminhos do Senhor. E esse é o erro grave que muitos têm cometido. O Danilo César até diz o seguinte: esperar e proclamar a volta de Jesus é responsabilidade de todo aquele que foi salvo. Precisamos entender que em todos os tempos os sinais do advento de Cristo são sinalizados, pois os tempos sempre são difíceis. Exatamente. Então, nunca houve um tempo em que não houvesse sinal para a igreja ficar despreparada, né? Então, há uma negligência por parte da igreja em duas coisas. Primeiro, na ausência dessa mensagem. Antigamente, né, eu acho que o Lúcio é desse tempo, eu já peguei já quase no final aí, mas antigamente toda a igreja tinha uma mensagenzinha: Jesus voltará em breve, Jesus breve voltará. Antigamente nos púlpitos, ao invés de um desenho bonito, tinha uma mensagem como essa, né? Na parede tinha uma mensagem como essa. As igrejas, elas se preocupavam muito em anunciar essa volta de Cristo, que, como disse o nosso irmão aqui, é uma responsabilidade nossa. Então, vemos que amar a vinda do Senhor é uma coisa que está faltando nos dias de hoje. Quem ama a volta do Senhor se preocupa com isso, está preocupado em anunciar a salvação. Eu, particularmente, estou vivendo uma experiência nesses últimos dias de proclamar para algumas pessoas que, inclusive, já foram membros de igrejas nossas no passado. Eu, particularmente, já evangelizei, mas que elas continuam lá sedentas por essa mensagem. Elas param, elas ouvem, elas perguntam, elas querem saber, elas estão preocupadas, elas choram angustiadas por isso. E nós precisamos cumprir essa missão. Foi dada para a igreja. O interessante, para o nosso irmão nos falar, é que estudando esse assunto ontem, irmãos, por volta de 1h30, e esse tema desse primeiro ponto, irmão, fez eu me lembrar do Inário 401, que vai falar acerca de Cristo, né, que breve virá. E eu ali estudando, o Espírito Santo fez com que eu louvasse esse hino. Que hino maravilhoso. Se você puder, irmãos, depois cante esse hinário na harpa cristã. São hinos inspirados, irmão, pelo Espírito Santo, e que toca muito a nossa alma para que nós possamos estar fortalecidos na presença do Senhor. Eu me lembrando aqui quando ele falou no meu tempo, e quando eu aceitei Jesus, a gente tinha aquelas pessoas que são meio aqui lá, né, e diziam: não vai demorar Jesus, que Jesus disse na sua palavra que só virá quando esse evangelho for pregado a toda a nação. Tem muitos países aí, local, que o evangelho ainda não chegou, ainda vai chegar lá. Algumas pessoas vão morrer sem escutar alguma coisa diretamente de alguém, como morreu. Mas hoje temos a internet. Rapaz, é um segundo. E é como eu dizia em off pro nosso irmão Evandro, né? Por exemplo, nós temos a nação brasileira. Se o evangelho chegou na pontinha do Nordeste, ele chegou à nação. Então, o cumprimento dessa promessa, ele é no estalar de dedo, irmão. Todas as nações do mundo hoje têm a possibilidade. A gente pega uma Coreia do Norte, por exemplo, onde não entra o evangelho, mas se você observar dentro, o governo, ele tem lá dentro lugares específicos para a pregação do evangelho, em que ele libera determinados povos, né? Um grupinho restrito de pessoas, só naquele lugar, mas ele libera. Sabe? Então, essa promessa, irmãos, ela se cumpre a todas as nações. Não tem como a gente basear nossa fé nisso. Né? A gente vai dizer aqui: eu estou no Brasil aqui fechado do jeito que está, dentro de um lugar desse aqui. Eu não tenho noção da rapidez do veículo de internet que nós estamos aqui. Inclusive, pela página que nós temos pessoas nos acompanhando nos Estados Unidos, né, que acompanham as aulas pelas gravações que ficam no horário, não bate, mas depois elas veem isso aí. Tem gente na África nos assistindo, né? Tem gente de outros lugares aí que acompanha. Então, hoje a rapidez é muito maior ainda. Hoje é muito mais preocupante ainda, porque se a palavra não chegou num devido local, ela pode chegar rapidamente por um veículo desse de internet, né? Então, não tem saída, irmãos. O negócio é se preparar, porque muito breve ele está cumprindo a promessa de vir buscar a igreja. Então, no terceiro subponto nos fala: o dia se aproxima. E nos dá algumas dicas aqui, como o derramar do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E aquela grande preocupação do discípulo lá se concretizou em 1948, quando foi instituído o Estado de Israel, onde antes não existia. Quer dizer, tudo isso está acontecendo e nós, servos de Deus, devemos cada vez mais nos preparar. Inclusive, toda essa aula que nós estamos dando aqui
e sobre essa volta de Jesus, é o credo de número 3 da Assembleia de Deus. 13, né? 13. É o credo religioso nosso, de nós crermos nessa segunda vinda de Cristo, em que Ele virá buscar o seu povo, e que nós não iremos passar pela a grande tribulação. Tudo isso está lá no credo de número 13. Essa é a nossa esperança em que nós cremos. Então, o dia se aproxima, e cada dia mais, ontem, hoje já está mais perto do que ontem. Isso mesmo. Então, o que nós devemos acreditar é que qualquer hora virá, então devemos estar o quê? Firmes, preparados para no momento que chegar, nós estarmos prontos. O interessante, irmãos, em termos do credo das Assembleias de Deus, a qual o nosso irmão Wilson citou, lá na questão da página 185, você vai observar, falando sobre a vinda de Jesus. E o interessante, irmão, que ele vai detalhar, ele dá bem moidinho para todos os leitores que queiram verdadeiramente ficar inteirado nesse assunto. A página 185 vai falar acerca disso, vai falar sobre a vinda, sobre as bodas do Cordeiro, vai tratar de assuntos, irmãos, muito interessantes. Outro livro também que eu estava aqui falando com o nosso irmão Cláudio, se não me falha a memória, o comentarista Júnior, né? Foi um dos professores, coordenadores, né, que estava aí na questão do seminário, que escreveu acerca do O Fim dos Tempos, né? Eu tenho esse livro, é um livro muito bom e trata acerca desses assuntos. E o interessante, irmãos, que nós já vamos aqui passar para o segundo tópico, né? É que, ouvindo tudo isso, irmãos, é necessário que nós tenhamos os nossos olhos voltados para essa bendita esperança, como diz o tema. Nós temos que verdadeiramente estar com nossos olhos fitos. Se a gente observarmos salmista, quando ele vai trabalhar alguns salmos, ele vai sempre dizer, elevo meus olhos para o monte. Para quê, irmão? É para cima. Nossos olhos têm que estar fitados, né, no céu. Porque verdadeiramente é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso refúgio. É por isso que nós devemos verdadeiramente estar com os nossos olhos atentos, fitos no céu. O interessante é lendo uma passagem bíblica que vai dizer dizendo o seguinte: se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. O interessante é que os nossos olhos, irmãos, conduz o nosso corpo. Nós somos atraídos pelo que vemos e o que ouvimos. É por isso que tem muitas pessoas com problemas auditivos, que tem problemas de deficiência, que às vezes você acha que ela não está nem preocupada, mas graças a Deus tem instituições, igrejas que estão aí investindo o seu tempo nessa questão de deficiência física, para que todos aqueles ouçam o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto, a necessidade de vigilância. Eita. A vigilância se faz necessária a todo servo de Deus, porque nós sabemos, como a própria palavra de Deus diz, que o diabo, ele anda bramando como um leão, ou seja, imitando o leão, para nos enganar, e ele anda ao nosso derredor, procurando alguma falha nossa. Porque ele não consegue nos ler a nossa mente, mas ele está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que você acha que ninguém está vendo, eu vou fazer isso, ninguém viu. Ninguém. Mas Deus viu, como também o diabo viu. Aí você, às vezes, tenta esconder isso de todo mundo, mas não esconde de Deus. Não esconde do inimigo das nossas almas, que ele está vendo. E ali é uma brecha para ele entrar na sua vida e lhe derrubar. Pastor Roberto até diz, a esperança não traz confusão, né? Como falou o apóstolo Paulo aí, baseado nos comentários anteriores aí. Então, é importante nós entendermos, Lúcio, que nós temos muito conteúdo bíblico, nós temos muita mensagem aí na internet, nós temos interpretações a todo custo, mas eu penso que falta hoje esse ponto. Principalmente, eu acho que isso precisa ficar muito claro. Falta um pouquinho mais de vigilância em relação à volta de Cristo. Eu acho que falar não é suficiente, mostrar o caminho não é suficiente, explicar os sinais não é suficiente. Eu acho que o ponto aqui é a vigilância, porque não vai adiantar nós termos toda uma formação, né,
de todo um conjunto de doutrinas que apontam para a vinda de Jesus e sabermos claramente quando isso vai acontecer e até falarmos disso muito bem. Eu acho que a questão aqui é estar preparado para esse dia. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Isso exige de cada crente particularmente. Então eu vejo que esse ponto é um ponto que nós precisamos pensar sobre ele, irmãos. Mais do que saber detalhes da vinda, nós precisamos estar preparadíssimos e vigilantes, porque vai ser como um ladrão de noite. Ou seja, ladrão não avisa quando vai roubar, irmãos. Simplesmente ele virá como está escrito que ele vem. Vai ser de repente. Então, se alguém, pelo amor de Deus, ainda acha que dá tempo de se preparar para a vinda, se engane não, pelo amor de Deus. Até porque tem gente que está se preparando baseado nos sinais. E ele diz que quando ele vier, nós não vamos estar apercebidos, né? Nós não vamos estar como cientes, né? Como nos dias de Noé, nós não vamos ter, pelo contrário, parece que o cenário que Jesus mostra é um cenário totalmente contrário à expectativa. Poderia ser um tempo de avivamento, poderia ser um tempo de expansão da igreja, mas não. Na época dessa volta, o final dos tempos, o amor de muito vai esfriar, né? Vai haver perseguição, vai haver problema, vai haver muitos sinais aí mais negativos do que positivos para a igreja. Então, é geralmente nesse tempo em que a frieza espiritual cresce, que muitos desanimam, que muitos desacreditam, e aí é o risco, né? Não é à toa que Jesus disse que serão abreviados, porque poderão sumir, até os escolhidos poderiam até os escolhidos poderiam ser enganados, né? Aí, né? Então, vemos então que essa vigilância é necessária e que vê tanto como hoje. Quantos pastores, homens de Deus, em que vez de se desviar, por que acontece isso? Porque não há vigilância. A esperança muitas vezes, né, pela própria ocupação, né? Eu vi esses dias um pastor muito conhecido, eu não vou citar nomes por questões de direitos autorais, mas ele fazia um apelo, sabe? Os pastores também são pessoas, né, que precisam se tratar, precisam ser tratadas, porque tem gente que se ocupa tanto ali, em meio a tantos problemas, cuidando de tanta coisa, que chega a perder a esperança, irmãos. Chega a perder sabe? Esquece de viver. Esquece de viver, deixa de se alimentar espiritualmente, deixa de viver isso aqui na prática, né? O apelo que Jesus está dizendo aqui é individual, irmãos. Essa vigilância é individual. Eu não posso chegar ao ponto de cuidar do mundo inteiro, ao ponto de perder a minha alma, né? Então, essa vigilância também, ela aqui, nessa hora aqui, diáconos, que não tem diácono, não tem pastor, não tem mestre, não tem doutor, não tem apóstolo, todo mundo precisa. É por isso que o tema diz necessidade de vigilância. É uma necessidade, não uma escolha, não uma opção, como nós vamos ver lá logo no início, né? Não é uma questão secundária, né? É essencial. Não pode ser deixado de lado. Então, nós devemos todos os dias, irmãos, tirar um tempo para alimentar essa esperança, né? Para sentir aquela alegria na alma que Paulo diz, consolem uns com os outros. Nós precisamos escrever mais sobre isso, né? Pedir para as pessoas ler mais sobre isso, porque esse assunto, Lúcio, segundo Paulo, ele consola o nosso coração quando a gente para pensar. Quando a gente lembra, irmãos, que no meio de uma pandemia dessa, no meio de um negócio terrível do que está acontecendo, tanto choro, tanta dor, tanta lágrima, tanto medo, Jesus, irmão, pode resolver a nossa situação num piscar de olhos. Isso alimenta a nossa esperança, irmãos, de sair daqui para herdar um local preparado para nós na eternidade. Não tem conforto e consolo maior do que uma mensagem como essa, né? Então, essa volta de Jesus, ela nos consola. A Aurineide até diz, temos que estar firmes e vigilantes, principalmente em relação aos falsos profetas, né? Que estão por aí afora, né? Muitas vezes ao seu bel prazer, com uma outra mensagem, né? Motivando a igreja a se preocupar com outras coisas, motivando o povo de Deus a se ocupar, tirando o foco, né? Quando eles são arautos de Deus para dizer para as pessoas, corram para Jesus, meu povo, voltem ligeiro.
eles estão por aí, não, comprem carros, né? Vivam o melhor de Deus nessa terra. E aí a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Pensando apenas nas coisas dessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Essa é uma das coisas que verdadeiramente um cristão que foi ali regenerado por esta palavra, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que esses falsos ensinamentos, né, ou a questão da vigilância, o cristão ele deve atentar muito para a palavra de Deus para não ser enganado. É por isso que existem pessoas que estão sendo muito enganadas por alguns ensinamentos, porque não estão verdadeiramente atentos ao que diz a palavra de Deus. Porque Deus ele se responsabiliza pela sua palavra e não pelo que o ministro está falando. Ele se responsabiliza pela sua palavra. É por isso que nós devemos estar atentos nesta palavra, para que nenhum ensinamento e para que nenhuma das coisas dessa vida venha tirar a nossa vigilância e para que nós não possamos ficar desapercebidos. Às vezes a gente até, eu já passei por essa certa ocasião, de alguém querendo impor, colocar uma doutrina, e eu perguntei, não, mas isso não está na Bíblia, não, mas pastor fulano disse, pastor ciclano disse, e a Bíblia, o que foi que ela disse? Não disse o que está dizendo. As pessoas levam muito em consideração o que o pregador diz, né? Eu lembro eu fiz um comentário, inclusive, tá para ser enviado para os irmãos, a respeito da parábola do semeador, porque na parábola do semeador, o nome do semeador só aparece uma vez. O semeador saiu a semear. Depois dali só aparece a semente e os terrenos. A semente e os terrenos. Isso me faz entender que na pregação do Evangelho, aquele que leva a mensagem, aquele que prega, ele é só o canal, irmãos. O assunto que não deve ser negligenciado, o negócio está na semente que é lançada, que é a palavra de Deus, e no coração, né, no terreno, no coração de quem vai receber essa palavra. Essa deve ser a nossa preocupação. Às vezes as pessoas levam muito, às vezes não é nem o que está sendo dito, é quem está dizendo. Tem até um pensador que diz que as pessoas têm esse hábito, né, de acreditar, não basta ser verdade. Tem um pensador que diz, não basta ser verdade, tem que sair da boca de quem a gente acha que tem a verdade. Muitas vezes o que eu digo não tem tanto peso, mas se o pastor fulano de tal disser, aquilo ali explode no mundo aí como uma verdade incontestável. Então nós precisamos desmistificar mais isso e entender que o nosso rumo aqui é a palavra. É a palavra que determina o caminho que nós devemos ir e o estado em que nós devemos estar. E aqui não tem para onde correr. É a vigilância. A vigilância tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que nos cuidar a esse ponto. Né? Peraí, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu devo ir. Eu também tenho que vigiar com relação a mim. Porque nós vemos Jesus tratar isso de várias formas nas Escrituras Sagradas. Quantas pessoas aqui Jesus nos deu esse exemplo? Pregaram para o mundo inteiro, perderam a sua alma, profetizaram, falaram línguas, fizeram sinais, mas chegaram diante de Deus e descobriram que Ele nunca vos conheceu. Né? São pessoas que não entenderam o sentido do Evangelho. O sentido do Evangelho não é só fazer, é ser. E a vigilância aqui está inserida no ser. Né? Não só no fazer, que é fazer, a gente faz aí até de qualquer jeito. Aí, esses pregadores que muitas vezes mexem com multidões e tudo, e levam às vezes até a mensagem, e às vezes querem ter algum lucro com Jesus, nesse caso aí, nesse exemplo que o Cláudio falou, aí é o que Jesus diz, não, vai já receber seu galardão, a fama que vocês tiveram lá. Tentou barganhar, né? Tentou barganhar. Para vocês ganhar, vocês já conseguiram uma oferta boa, uns aplausos legais, né? O galardão de vocês está aí, o reconhecimento do ser humano. Agora, a minha honra, que é de Deus, ninguém tira, é minha. Eis que vou, né? Jesus disse, ele vem e o seu galardão está com ele. Então, o verdadeiro galardão é aquele que Jesus tem para nos entregar em off, né? Como dizia o nosso pastor Alberto Silva. Então, vemos aí que essa exortação à vigilância se faz necessária para nós, servos de Deus. Porque o inimigo está sempre ali procurando nos derrubar. Colocando prazeres, colocando belezas, colocando coisas, prazeres materiais. Satisfações humanas, isso, né? Para poder o quê? Tirar você da visão, que é o que, como diz a lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Ou seja, tirar nossa vista, nosso olhar daquele que é o nosso propósito.
E por incrível que pareça, muitos têm até conseguido, né? Muitos. É fato que os olhos da igreja hoje já não são mais aqueles olhos que, como diz o texto bíblico, Às estão vezes olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Às vezes está com o olhar vesgo, né? Um olho para cá, outro... Tá com o olho aqui, mas tá com o olho aqui também, né? O olho do mundo, o olho de Deus. Eu acho que essa preocupação com a vinda de Cristo já foi maior, né? E precisa voltar a ser, irmãos, porque não vejo outra esperança maior do que essa na Bíblia. Eu não vejo nem motivo para nós estar aqui se não for por essa causa aqui. E esse é o propósito de Deus, esfriar. É o que se diz aí, a mornidão espiritual, ou seja, o esfriamento espiritual. É isso que está acontecendo nos dias de hoje e que o inimigo está satisfeito. Porque é assim que ele quer. Sem contar, como o próximo ponto nos diz aqui, os alarmes falsos, né? Que nós já temos muitos e muitos e muitos, e parece que as pessoas não conseguem enxergar. Rapaz, disseram que ele foi falso, e isso foi falso. Será que isso também é verdadeiro? E continuam colocando falsas mensagens, falsas datas, e pessoas acreditam. Infelizmente. Ainda tem pessoas que acreditam. E se dá todos os seus bens, fazem tudo e acham que está agradando a Deus. É porque a gente, né, a gente não foca muito nisso. Mas, meu irmão, você entra no YouTube, você pega alguns famosos, agora o Lázaro, né, por exemplo, que faleceu. O que você vê de pregadores em cima da morte do cidadão, criando, né, expectativas para a igreja. Deus revelou isso, isso e isso. Agora vai acontecer isso. Deus mostrou para o pastor fulano de tal e ele cria lá uma mensagem de não sei quantos minutos e compartilhe com todo mundo. A gente sabe que o intuito é só o compartilhamento, né? Só a adesão de novos membros. As pessoas só querem mais seguidores no Instagram, no canal do YouTube. Na realidade não tem nada de verdade naquilo. Não, fulano morreu, mas deixou aqui. Irmão, fulano morreu e graças a Deus foi se encontrar com o Senhor. Se ele deixou ou não, né? As pessoas estão criando personagem, né? Antes de morrer, fulano disse isso. Eu recebi agora um vídeo recentemente, que agora no dia, eu estou só esperando esse dia chegar aqui para não fazer uma postagem em cima disso, mostrando que isso não é verdade. Fulano disse que agora no dia 30, sei lá, dia 29 agora de março, todo mundo tem que ficar dentro de casa, ninguém pode sair, porque vai acontecer um negócio, vai cair gente pelo meio da rua, vai cair gente dentro de canto fulano e tal. Minha gente, né? Vamos alimentar nossa esperança com aquilo aquilo que é divino, com aquilo que é bom, com aquilo que é maravilhoso. Essas falsas profecias, esses falsos ensinamentos, né? Esse negócio só para adquirir seguidor, para adquirir status. Joguem fora, não percam nem tempo. Se é de você passar 40 minutos escutando um negócio desse aí, pode anotar o que eu estou dizendo. No dia 29 não vai cair ninguém pelo meio da rua, não vai ser como muitos outros vídeos que chegaram aí. Agora vai acontecer. Pode esperar que o fim do mundo agora vai acabar nesse dia. O pessoal aí vendeu tudo, teve gente que acabou com tudo, ficou lá sentado só esperando, e aí o mundo não acabou. O mundo acabou para quem acabou para quem botou tudo fora, irmãos. Então, vamos nos alimentar com essas verdades aqui, né? Vamos estar em vigilância com as verdades que as Escrituras, né? Vamos procurar uma evidência verdadeira ali em Israel. Tem tanta facilidade hoje para você entrar na internet e ver, né, a reconstrução do templo, as novidades que tem em relação a isso, né? Porque na verdade o relógio de Deus está lá em Exatamente, a gente precisa nos alimentar disso. Os acontecimentos é de lá. Vamos pegar esses acontecimentos. Jesus disse que vai haver terremotos. Vamos ver aqui como é que está o índice de terremotos pelo mundo, né? Vai ter guerra, como é que estão as guerras, as epidemias, né? Mas a preocupação maior é porque o terremoto não aconteceu aqui. É por isso que às vezes nós passamos desapercebido. Mas se você observar, acontece nos outros países. Está acontecendo várias catástrofes, sei lá como é que se fala. Catástrofe, né? Em outros países, e infelizmente nós, por incrível que pareça, não aconteceu aqui, então tá de boa, tá tudo tranquilo. Jesus não vai voltar para nós. Jesus não volta para nós, Jesus só volta para eles. Né? Nós passamos desapercebido. E é interessante, o comentarista aqui da revista, Ezequias Soares, ele vai dizer o seguinte: a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina
tem como objetivo trazer esperanças ao crente. Olha só, irmãos, como isso é interessante. A palavra de Deus rejeita todas falsas expectativas que se levantam acerca de muitos pregadores que tentam, por cima de outras coisas, fazer algo de que venha expandir e cometer um erro muito grave acerca daquilo que a palavra de Deus não está mostrando. O interessante é que nós já vamos passar aqui para o terceiro ponto. Eu me lembro, irmãos, lendo a passagem de Mateus 25, que vai falar acerca das 10 virgens, e eu observando, o texto vai dizer que todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. Só que antes vai dizer que as loucas não levaram azeite. E as outras já se atentaram a levar. Ou seja, a vigilância ficou notório. E é possível nós, irmãos, atentarmos para isso. Ficarmos vigilantes para que nós não possamos, irmãos, infelizmente, ser pegue desprevenido. Ou seja, nós possamos estar verdadeiramente prevenidos para que nós não possamos, irmãos, infelizmente, cair no erro de algumas que cometeram acerca da palavra que vai falar em Mateus 25. É interessante que sobre essas 10 virgens, a gente até fez um comentário recentemente, esse é o texto em que nós compreendemos claramente, irmãos, que em se tratando de vigilância, expectativas positivas e verdadeiras sobre a volta de Cristo, não dá para me confiar no irmão Lúcio. Ali pelas 10 virgens fica claro isso. Se eu estou vivendo a minha fé baseada na fé do diácono Lúcio Leal ou do Evandro, eu vou me comprometer quando o noivo vier. Porque se ele tem azeite suficiente e eu não tenho, e eu confio que o azeite dele vai suprir a minha necessidade, eu estou enganado. Eu preciso entender que detalhes como esse relacionado à vigilância, relacionado a essa bendita esperança que deve permear o nosso coração, eu preciso entender que isso é particularmente meu. Quem deve vigiar sou eu, quem deve andar em retidão sou eu, quem deve ter essa esperança alimentada sou eu, quem deve estar preparado para isso sou eu. Eu não posso estar apoiado na esperança do outro. Por isso, irmãos, que muito se fala a respeito de salvação individual, né? De que cada um vai tratar com Deus individualmente e que naquele dia não vai haver grupos, né? Ah, Jesus vai levar um segurando na perna do outro. Não tem essa não, né? A realidade bíblica é que isso aqui nos preocupa porque é particular, é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um deve se auto-preparar. Eu preciso entender, eu preciso ter isso na minha cabeça muito claro. Eu não posso bobear porque Jesus pode vir daqui a um segundo. E se ele vier e eu estiver despreparado, eu perdi a grande oportunidade da minha vida. Porque, na verdade, o que é a vigilância? A vigilância é você estar aqui esperando por Jesus, alguém dizer, rapaz, vamos ali para tal canto ali para uma festa. Não posso ir não, eu estou esperando Jesus. Não, vamos fazer o quê? Vamos almoçar em tal canto. Não, não posso ir porque eu estou aguardando Jesus. Vigilância é isso, é estar ciente, o pensamento direcionado naquilo que nós temos a propósito que Deus nos deu, que é estar com Ele. Queria só lembrar aquilo, Léo, para ter um texto que vai dizer acerca da meia-noite, né? Uhum. E o interessante, irmãos... O noivo vem isso. Interessante que pode até você dizer assim, ficar acordado à meia-noite. Eu já vi pregadores dizer, irmão, não durma não, 12 horas em ponto, todo dia faço um momento de oração ali entre 11 e 1, porque é na meia-noite que ele vai vir, tá escrito, mas não é, irmão. Olha isso aqui que o pastor Israel acabou de colocar aqui, como é preocupante, né? A Marilene até disse que foi no dia 30 para o dia 31. Ninguém saiu de casa porque disse que vai morrer muita gente. O pastor Israel comentou até o seguinte aqui, dizendo, tive que consolar e aconselhar uma irmã que sofre com depressão há algum tempo, que foi atingida por esse falso vídeo para o dia 30. Graças a Deus pude aconselhar e ela ficou bem. Olha o mal que isso pode fazer para algumas pessoas. Isso aí é a Globo manifestada em peso num vídeo
desculpa a expressão, desgraçado como esse, que ao invés de alimentar a minha esperança para a volta de Cristo, me aterroriza. Aterroriza algumas pessoas que, infelizmente, sofrem com um distúrbio como esse. Né? Imagina como estão centenas de pessoas nessa mesma condição dessa mulher agora, aterrorizada, sei lá se vai precisar sair nesse dia, está com medo de sair, cair pelo meio do caminho, porque um pastor, né, com nome de pastor, ele traz um tipo de informação que é desinformação para a sociedade, que nada não acrescenta. Ele poderia muito bem dizer algo sobre a volta de Cristo, que alimentasse a esperança. Vai sair, como disse o irmão Lúcio, sai com Jesus no coração. Sai com Jesus alimentando a alma. Está em qualquer ambiente, mas está com Jesus. Não deixa Jesus por alguma coisa momentânea, não, porque pode ser naquele momento que ele vai vir. Vai fazer qualquer coisa, faz com Jesus, ele pode estar presente. Não é obrigado você deixar Jesus de lado, né? E fazer, ir para essa festa aqui, como disse o irmão Lúcio, não. Não é obrigado você sair para almoçar ali com alguém e ter que deixar Jesus de fora daquilo, não. Então, alimentar a alma das pessoas com aquilo que realmente é verdadeiro. Isso aqui destrói, para mim, isso aqui é uma informação. Quando eu cheguei no meio do vídeo, né, irmã Marilene, que também recebeu o vídeo aí, o pastor, quando eu cheguei no meio do vídeo, eu cancelei. Não, chega, isso aqui é mentira, isso aqui é besterol, irmão. Isso aqui não edifica a minha vida, não, nem assisto. Agora, na verdade, é que os falsos mestres, ou os falsos alarmes, sempre existiram. No tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, surgiu um tal de Elimas lá, o chamado Bar Jesus, né? Que também ele andava justamente com Paulo, o apóstolo Paulo. E ele também era um desses falsos mestres, tentando lá enganar o povo. Tem até uma certa passagem que Paulo profetiza e que ele fica cego. A mesma coisa que aconteceu com Paulo, cego momentaneamente, com ele aconteceu também. Paulo disse, pô, tu fica cego, e ele ficou cego. Inclusive, o Cláudio Souza até, né, o Cláudio comenta aí em Mateus capítulo 24, verso 23, que vai falar a respeito lá, se alguém vos disser, né, vá para canto fulano e tal, não vá, porque surgirão falsos cristos. O próprio Jesus, ele disse, muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Agora, recentemente, é porque aquele pastor do 666, que se denominava Jesus, ele morreu, né? Então, sem agora contar o Henrique Cristo, né? Que no Brasil tinha. E aí, esses dias, eu decidi dar uma olhada na página desse cidadão. Então, sempre houve, né, pessoas se autoproclamando Cristo, né? Sempre houveram aí na história sinais disso. Jesus, ele acerta perfeitamente nessa verdade. E aí eu estava dando uma observada nesse cidadão nesses últimos dias. Parece que quanto mais tempo passa, mais alienado o Henrique Cristo se torna, né? Com aquela ideia de que ele realmente é o enviado. Né? É uma coisa, irmãos, assustadora. E o pior de tudo, tem seguidores, muitos seguidores. Tem gente que acredita plenamente que aquele homem é a encarnação do Filho de Deus. Mas não acredito nas Escrituras. Isso é preocupante, irmão. Isso é preocupante porque todos esses sinais que foram citados por Jesus são sinais que as pessoas cedem a eles. Quantas pessoas não se prepararam quando, né, a Ellen White, juntamente com seu grupo aí, adventista, não determinou o dia que Jesus voltaria, e né? mesmo com todos esses erros, está aí em todo mundo a igreja, ainda pregando as mesmas coisas. Sustentando a doutrina, né? Perseverando na doutrina. Esse é o nosso objetivo aqui nessa tarde, mas é fazer com que a bendita esperança seja alimentada pela verdadeira palavra, né? Pela verdadeira doutrina que está contida nas Escrituras. Não tem livro melhor para a gente saber a respeito do fim dos tempos, a não ser a Bíblia Sagrada. Sagrada. Qual o posicionamento de todo servo de Deus? Que não tem como você saber o dia. Não tem. Não tem. Nem mesmo se vier, como diz a própria palavra, um anjo do céu descer e vai dar mensagem. Não tem como. Não existe. Não tem nem autonomia para isso, não né? tem. Então, se alguém disser hoje, amanhã, daqui a 10 anos, não creia. Porque não é, a Bíblia não dá apoio para isso. Em todos os lugares que o assunto for quando é a volta de Jesus, né? Porque eu até dizia para o Evandro aqui antes da gente entrar ao vivo, a nossa questão não é quando, é como. A preocupação de Jesus nunca foi com o quando, foi com o como. Gente, vocês precisam estar assim. Vocês têm que estar assim. Vocês precisam se encontrar dessa forma. Vocês não podem deixar que isso aconteça. Então, sempre que alguém, né, sempre que você for tentado a se preocupar com quando Jesus vai vir,
Não se renda. Olhe para dentro de você e retome o pensamento e olhe para a sua vida e pense. Não é a questão, não é quando, é como eu vou estar quando isso acontecer. Pode ser daqui a pouco. Ainda acrescento mais. Eu acho que a pessoa, cada um de nós devemos nos analisar e dizer, será que eu estou preparado? Exatamente. Não é um mau pensamento. Será que eu estou pronto para ir realmente, se Jesus vier agora? O que eu preciso melhorar para isso? O que está faltando? Se você soubesse que Jesus vai vir daqui a 24 horas, o que você ia fazer? Será que você ia ligar para os seus amigos? Passar um bom dia, boa noite? Ou até nossos irmãos que estão nos assistindo. Será que nós, né, nesse contexto, é uma pergunta para a gente pensar, né? Será que nós viveríamos tão confortavelmente como muitos de nós estamos vivendo? Se nós soubéssemos que ele ia vir daqui para a noite, ele vai vir hoje 6 horas da noite. Será que nós... Para meia-noite, né? Vamos botar para meia-noite, né? Já que os irmãos, né? os irmãos aí muitas vezes acreditam, né, nessa falsa ideia de que ele vai vir obrigatoriamente meia-noite, o que não é verdade, né? E aí, e se nós soubéssemos que ele... E se você soubesse, né? Eu sempre nos trabalhos de grupo, quando eu trabalho de perdão, exatamente. Será que nós não agilizaríamos muita coisa, né, que falta para as nossas vidas? Uma introspectiva, uma autoanálise nesse momento é importante para um assunto como esse. Pensar, será que eu estou pronto de fato? Ou o que eu preciso melhorar? Porque a grande verdade é que isso pode ser verdade que você está pensando. Nós estamos aí vendo sinais todo dia acontecer. Nós estamos vendo nossos irmãos partirem a todo instante. Então, ainda que Jesus não venha daqui para a noite, eu posso ir até ele daqui para a noite. E eu estou preparado? Será que eu me preparei para isso? Será que eu tenho preparado a minha vida espiritual, a minha alma para isso? Ou será que eu estou tão ocupado com as coisas dessa vida que não dá tempo de eu pensar para onde eu vou? Porque aqui é onde está o negócio. Com Cristo ou sem Cristo, viveremos eternamente. Ou eternamente do lado dele, ou eternamente sem ele. E isso pode custar caro para quem gastou todo o tempo da vida ocupado apenas com essas coisas. Aí é o que está a importância da vigilância. Será que você se preparou? Se preparou ou você vai correr agora? Não, agora eu vou ter que ir lá imediatamente pedir perdão a fulano, pedir perdão a ciclano, fazer as pazes com o marido, ou falar com a esposa, ou falar com aquele meu filho que eu não eu vou deixar esse pecado aqui que eu não abro mão. Eu vou deixar para quando tiver faltando pouco tempo, eu abandono ele. E aí? Ou então a gente pode agir que nem aquele discípulo agiu, como as escrituras vai nos dizer. Senhor, deixa primeiro eu sepultar meus pais. Deixa eu ir lá, Senhor. Só fazer isso mesmo. Aí quando terminar lá eu volto. Vou fazer que nem o outro, né? Preparei tudo, tenho demais em abundância, tá tudo beleza. E a voz gritar lá de cima dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? O que tu tem preparado? Né? Como é que tu preparou tudo, tu tem celeiro, tu tem comida, tu tem água, tem dinheiro no banco, tá bem. Mas e aí? Essa noite vão te pedir a tua alma. Para quem será? O que foi que tu preparou? Como foi que tu preparou a tua alma? Como é que a tua alma está preparada para esse dia do encontro? Nós temos lá o jovem rico, né? E temos lá o pobre lá, o Lázaro, né? Nós vemos que um viveu intensamente a vida, fez de tudo possível para viver bem nessa vida aqui, e o outro nem tanto. E a realidade foi diferente depois da morte. Mas e aí? Como é que isso aqui é para nós pensar, irmão? Não é para nós fazermos medo a alguém, não é para você ficar aterrorizado, é para que simplesmente nós vivamos o Evangelho com aquele propósito que a lição ela vai nos estimular no terceiro ponto. A viver com fidelidade, entender que nós... Tem gente, irmãos, que está 30 anos no Evangelho, aí deixou agora para baixar a guarda, para viver de qualquer jeito. Nos últimos tempos, perdeu já todo esse tempo, passou todo esse tempo para jogar tudo no lixo. Vale a pena, irmãos, a gente melhorar, fazer que nem diz o profeta, melhorar os vossos caminhos. Vale a pena a gente gastar as nossas energias com Cristo nesses últimos tempos. Porque são os últimos. Nós já chegamos até aqui, Diáconos. Então, tá aí, vemos aí a importância da vigilância. É o que? Você se preparar hoje, agora. Porque você não sabe qual dia que Jesus vem. Toda hora é hora de estar preparado. Sem contar, ainda acrescento o que o Cláudio acrescentou. Pode Jesus não vir agora, mas você pode ir. Então você está pronto para ir para Jesus?
Pastor Roberto até diz aqui que os tessalonicenses se desesperaram. Será que nós não faríamos o mesmo, né? Será que nós também não entraríamos em estado de desespero? Certamente que Talvez a resposta é óbvia, né? Muita coisa você deixou para fazer para depois. Aí agora, de repente, diz, Jesus vai voltar hoje à meia-noite, aí você se desespera. Eu vi um testemunho recentemente de uma menina que tinha um chamado, né? Deus chamando claramente ela, né, para o chamado missionário, né? E ela simplesmente dizia, não, Senhor, mas deixa-me pelo menos casar. Casou. Deus chamou novamente. Não, Senhor, deixa pelo menos eu construir minha família, uma história real no interior do Brasil aí. Não, Senhor, aí teve filho, agora, não, Senhor, deixa pelo menos meu filho atingir certa idade, vai ser difícil para mim estar num país como esse. E ela adquiriu um câncer, irmãos, né? E ela se encontrou num momento de oração com uma mensagem, alguém levantou profeticamente falando com ela e disse para ela, olha, eu te chamei, né? E ali ela vai ser curada do câncer. Sabe, às vezes, irmãos, a urgência de Deus para com as nossas vidas é algo assustador. Né? A gente vê que há uma urgência com relação à mensagem do Evangelho, né? Nós não podemos deixar, como colocou aí o pastor Roberto Silva, para vivermos a realidade dos tessalonicenses em dado momento da vida deles, né? Em permitir que as situações elas aterrorizem a nossa vida fora do tempo. Deus está nos concedendo. Nós lemos aqui o texto de Pedro, quando ele diz lá que ele retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia. Ele é longânimo, não querendo que a gente se perca, irmão. Não é para a gente aproveitar o tempo aí se perdendo com o que não presta, ocupando o nosso tempo com o que não tem valor. Ele é longânimo, não querendo que a gente passe por isso, mas que todos nós se arrependamos, irmãos. Analise as nossas vidas e veja, olha, eu preciso melhorar nisso, eu tenho que deixar isso aqui de mão, eu não posso mais viver dessa forma e melhorar para que quando ele vier de surpresa, ele nos encontre perfeitamente preparado para nos encontrar com ele. Então, existe uma promessa, existe um alerta com relação a isso. E nós devemos correr, né, para vivenciar tudo isso na prática. A Bíblia é bem clara, como diz, quem for limpo, limpe-se mais. Quem for sujo, suje-se mais, porque não vai ter meio limpo lá. Não vai ter meio termo, total, né? Não tem como, não tem como a gente dizer lá, não, eu cheguei lá frio, ou é quente, ou é morno, né? Na realidade, não tem como esse negócio chegar morno, ou é quente ou é frio, não tem como você chegar lá morno, né? Não, eu vivi mais ou menos o Evangelho e graças a Deus estou aqui. Eu acho que esse testemunho não vai ter, né? Ou penderemos para um lado ou para o outro. A Rebeca até diz assim, Rebeca Daniel Sara, essa profetada é totalmente antibíblica, né? Causando terrorismo naqueles que infelizmente dão ouvidos. Infelizmente, muita gente aí ocupando, né, a fé dos outros e os ouvidos dos outros com falsas promessas aí que não condiz com as escrituras. Vivendo com fidelidade, o nosso último ponto. O que seria fidelidade? Diz aqui a definição, é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Lealdade eu estou incluído, né? Eu sou Luciano. Tem leal no nome, né, Lúcio? Assim como Deus é santo, é de santidade do seu povo. E aqui nos fala da fidelidade. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Quando ele diz que vem, ele vem. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir, né? Então, nisso, ninguém pode nem indagar e ter segundas... Porque é isso mesmo que está dizendo. Ele é fiel. Fidelidade faz parte do caráter de Deus. É um dos caráteres de Deus que faz parte dele. Então, não tem como a gente nem comentar isso aqui. Fidelidade é um dos atributos Por que nós vamos comentar da fidelidade de Deus se ele é fiel? Não vamos encontrar nenhum texto em que vai falar sobre infidelidade de Deus. Somente fidelidade de Deus. Então, essa fidelidade de Deus eu acho que é intocável, não cabe a nós nem comentar aqui. Resta-nos ficar lá com números, né? 20, se não me engano, 23 ou 22, em que ele vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria ele e não faria, né?
Então, biblicamente falando, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus fez está inserido no termo fidelidade, né? Em tudo ele foi fiel. Inclusive, na nossa infidelidade ele permanece fiel, como Timóteo vai dizer, né? Quando Timóteo declara isso, ele deixa isso muito bem claro, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É um atributo da parte de Deus. É um atributo de Deus ser fiel. Então, ele não consegue negar a ele mesmo, né? Isso não significa que a minha infidelidade vai me justificar. A fidelidade de Deus justifica Deus em todas as coisas, né? Não justifica a minha infidelidade. Se eu sou infiel, é problema meu. Mesmo eu sendo infiel, naquilo que ele me prometeu, ele é fiel. Então, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso, né, entender que ele é fiel por natureza. Eu, como filho dele, preciso viver essa fidelidade na prática. Bom, fidelidade de Deus já está comentado, a gente já entendeu. Agora, a fidelidade do cristão. Agora aí o Como negócio... se dá a fidelidade cristã? O que é o cristão ser fiel? Aí o bicho pega, viu? Porque agora aí é que entra o caso, né? Fidelidade parece que não está no nosso contexto, parece que não condiz com o nosso dicionário, né? E mesmo a gente tendo essa esperança, esperando em Cristo, crendo que Ele vai voltar, crendo que Ele vai levar a sua igreja, todos aqueles que estiverem preparados, e a nossa fidelidade? Inclusive, deveria ser está ali em uma das faces do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, fidelidade faz parte do fruto do Espírito. É algo que deve ser alcançado por nós. Jamais devemos abrir mão de lutar. Então, vemos então, como o Cláudio falou aqui, Diácono Cláudio, sobre ser um fruto, e fruto é algo que tem que ser germinado. Exatamente. Colocado... Fruto não é colocado a semente ali, no outro dia virou árvore, não. Né? Você tem que ter essa fidelidade. E é isso que nós devemos também atentarmos, que dentro de nós, ou por nós mesmos, nós não temos fidelidade. É interessante nós observarmos que, em termos de fidelidade, é um fruto do Espírito que gera dentro de nós, para que verdadeiramente nós mostramos a fidelidade do Espírito. Isso não provém de nós. E o interessante, irmãos, que mesmo aqui já foi trabalhado acerca da fidelidade de Deus, como já foi falado, é impossível nós dizermos que nós somos fiéis. Sabemos que Romanos 3:10 vai dizer que não há nenhum justo sequer. Ou então dentro de nós, ou nós mesmos, não conseguimos produzir a questão da fidelidade. Sabemos que nós somos infiéis, mas o fruto que permanece em nós, que está dentro de nós, gerado pelo Espírito Santo, faz com que essa fidelidade ela venha a ser posta em ação. A Rebeca Daniel Sara aqui é a nossa irmã Damares, né, que sempre está conosco aí, né? Ela mudou aí o nome aí, né? O nome do Facebook tá outro aí, mas é a nossa irmã Damares. Inclusive ela diz: eu nunca coloquei minha juventude, hoje casamento, nem filhos, como empecilho para fazer a obra de Deus. É claro que tudo com equilíbrio, né? Sem deixar a minha família e nem deixar também a obra de Deus de lado, né? E aí ela tá lembrando aí que é a nossa irmã Damares aí, como sempre tá presente aí nos comentários, né? Obrigado, irmã Damares, aí pelo comentário, mas é exatamente isso. Isso não pode ser um empecilho, né? Esses detalhes, a gente precisa ser fiel mesmo quando alcançou tudo isso, né? É porque, na verdade, nós temos uma vida em comunhão, em sociedade. Temos que viver essa vida. Nós não vivemos exclusivamente em um local fechado somente para servir a Deus. Como aqueles que, da Igreja Católica, né, que se fechava, proibia casar e tinha que ficar ali só orando. Não é assim. Você tem que viver a sua vida. Agora você tem que saber colocar Deus em primeiro lugar. É claro que você tem que viver a sua vida com família, fazer os seus afazeres domésticos, mas tem que também ter o local, o lado de Deus. Está sempre no lado de Deus. E essa fidelidade é uma das coisas, porque
como o Evandro bem falou, a gente nunca pode dizer que é fiel, porque todos nós na nossa vida cristã tivemos um momento que fomos infiel a Deus. Exatamente. Porque a partir do momento que nós pecamos, somos infiel. Isso na vida cristã há de acontecer. Você pode até se policiar do mais inteiro, você sempre de uma parte, de um terço, vai acontecer. Porque a infidelidade, ela surge da imperfeição do homem. Isso Não mesmo. tem como ser tão imperfeito, ser fiel, né, ser leal completamente, né? O que o autor ele deixa claro aqui é que no quesito fidelidade como virtude cristã, né, nós devemos ser fiéis em que sentido? Em termos de uma vida moral condizente com as Escrituras, né? Não sermos infiéis com relação a todo esse contexto da cosmovisão cristã, né, em que nós estamos inseridos. Porque também tem pessoas que exageram muito, né? Tem gente que também... Não tem como eu ser cristão e defender um aborto, por exemplo, irmãos, porque isso aí seria o cúmulo da infidelidade à cosmovisão cristã que eu vivencio todo dia. Como, por exemplo, a gente encontra claramente isso no nosso dia a dia cristão, né? Não tem como eu ser fiel, eu ser cristão e ao mesmo tempo viver um dia a dia descontextualizado da palavra de Deus. Eu estou aqui, mas daqui a pouquinho eu tenho um baile para mim ir ali. Ou então ser crente só na igreja. Pois é, esse aqui é o ponto, né, que o autor, ele, inclusive logo no início ele diz, os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas, né? Então, a gente precisa entender que moralidade é uma coisa que está ao nosso alcance. Eu só minto se eu quiser, eu só roubo se eu quiser, né? Eu só digo que, por exemplo, eu só digo que acredito em Deus, mas faço o contrário do que ele ensina se eu quiser. Então, esses traços de moralidade, eles estão ao nosso alcance, né? Então, eu só sou infiel com relação a isso se eu quiser. Claro que infidelidade aqui, nós não estamos falando, irmãos, de num momento não fracassar, ou não cair, né, ou não fraquejar na caminhada, porque todo ser humano é por natureza infiel. Ele não, um ser imperfeito não consegue um estado desse de perfeição. A fidelidade é um atributo de Deus, né? Então, nós precisamos compreender que essa fidelidade como virtude cristã é naquilo que está ao nosso alcance fazer. Se eu sei que eu devo ler a Bíblia, eu preciso ser fiel com relação a isso. Se eu sei que eu devo orar, eu tenho que manter a minha fidelidade com Deus em relação a isso, né? Se eu anuncio um Deus, né, que muda a vida das pessoas, eu tenho que mostrar através da minha vida que a minha vida foi mudada. Então, é nesse ponto que nós precisamos entender que fidelidade é aí uma virtude do povo cristão, né? O povo cristão, se bem que hoje isso não é mais uma realidade tão vívida no nosso meio, né? Tem muita gente na igreja, eu até disse pro irmão Evandro antes da gente entrar ao vivo, que uma coisa é a gente estar na igreja, escrevi um comentário referente a isso ontem, né? Uma coisa é a gente estar na igreja, outra coisa é a gente estar em Cristo. Cristo, né, enquanto discípulos de Cristo, ele muda caráter, ele muda a vida, ele muda conduta, muda comportamento, muda forma de falar, muda forma de pensar, e a gente deve ser fiel com relação a essa mudança que ele fez na nossa vida. É diferente de alguém que está só por aquele momentinho ali, né? Na igreja, tudo bem, tudo em paz, mas fora dela, a gente fuma um negocinho, a gente toma um negocinho diferente, a gente tem uns esquemazinhos por fora, né? Na nossa linguagem aqui, cearense, brasileira, né? Pirambuense. E aí é uma coisa que destoa completamente da realidade, né? Sai a virtude de Deus na sua vida, né? Exatamente. Algo que Deus nos dá. Então, essa fidelidade é algo que nós devemos buscar. Podemos dizer que nós sou fiel. Precisamos aperfeiçoar isso todo dia, né? Isso. Não deixe o ego, né, subir, né? Porque quando fala dizendo que você tem, o ego ele vai subir. Mas tem um livro do ego. Deixa eu ver. Que ego transformado, né? Vai ser o sorteio aí no final da live aí, a gente vai estar Sorteio sorteando do ego transformado.
É esse meu ego que está falando. Exatamente. Como disse Timothy Keller, né? A gente precisa permitir que o nosso ego seja transformado. Eu já li esse livro e isso aqui é algo maravilhoso. Inclusive, para quem segue o meu Instagram lá, eu fiz algum destaque sobre as falas de Timothy Keller em relação a isso, porque às vezes nós somos tentados a permitir que o nosso ego se estabeleça, às vezes, acima do que a gente deveria ser, né? Às vezes o nosso ego é maior do que a expectativa de Deus para nós. Então nós não podemos também correr nesse erro, né? Quem for o patrocinador? Não é Verto, né? Hoje ele não está aí conosco, já está com um dia que eu não vejo ele, mas nosso patrocinador aqui do livro para sortear para os irmãos aqui é o nosso irmão Everto, né? Então, hoje nós estaremos aí sorteando logo no final da live aí, daqui a pouquinho. Amém? Então, essa fidelidade nós devemos buscar, porque Deus nos dá, mas a gente muitas vezes não consegue alcançar aquilo que é necessário. Ser fiel também, como o caráter de Cristo na nossa vida que vai sendo aperfeiçoado, é uma coisa que vai sendo aperfeiçoada como a santificação, né? Como outras virtudes que Jesus também nos concede. Então os irmãos não se desesperem com o que nós estamos dizendo, não, porque é uma coisa que vai sendo trabalhada dia após dia. Quando é que eu exerço a fidelidade? É quando eu honro com aquilo que eu sei que é o que deve fazer. Até porque a Bíblia diz, se alguém sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, ser fiel é fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito. É ser leal. É ser leal, né? Não só na identidade lá, né? Como o irmão Lúcio Leal ganhou aí a lealdade no nome, né? Mas também na vida cristã, no nosso dia a dia. Ser leal é eu receber um troco a mais e a minha consciência não doer para me devolver aquele dinheiro, sabendo que ele não é meu, que é do outro. Não lhe pertence. Né? Então, isso é ser leal. Vamos lá. O quarto e último ponto é tempos e estação. Jesus, quando respondeu aos discípulos, que eles estavam perguntando, querendo saber qual o tempo, nós até comentamos inicialmente isso, né? E que Jesus diz, rapaz, não se preocupe com isso não. Jesus ainda é um pouco duro, né? Não pertence a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou para a sua própria glória. Então, Jesus, que se fosse aqui no pirambuense, aqui na nossa linguagem cearês, Jesus tinha dito assim, não é do seu interesse, né? Não é da sua alçada querer saber sobre isso, não. Então, queira saber sobre outras coisas mais importantes em relação a esse assunto, porque o dia só pertence ao Pai, não interessa para vocês, não. Eu tenho até, participando de uma live e comentando com alguns irmãos, eu tinha até dito que Jesus ele não era duro, Jesus era verdadeiro. Exatamente. É porque a gente às vezes queremos levar para outros assuntos que verdadeiramente não vai edificar nossas vidas. Se Jesus, sendo verdadeiro com essas palavras dessa forma e sustentando profundamente essa doutrina, ainda houve tanto problema em relação a pessoas quererem saber quando. Imagina se Jesus tivesse tocado nesse assunto. Como é que não teria sido? Seria mais complicado. Só Jesus na causa mesmo. Então, o que Jesus estava querendo dizer, apesar de ele ter sido duro, para alguns outros não ter sido direto, ele ter sido direto logo, mas o que ele está querendo dizer é que, dizendo que não se preocupe com essas coisas do mundo, não. Não precisa você estar se preocupado com as coisas do mundo. Se preocupe com as coisas de Deus. Exatamente. Se preocupe com o céu. Se preocupe a guardar o seu lugar ali, ter sua passagemzinha garantida para ir para o céu. Vá fazer o Evangelho. Se preocupe em salvar almas. Se preocupe em fazer o Evangelho de Cristo. O meu nome ser espalhado. Isso que Jesus estava querendo dizer. Não adianta você estar se preocupando com isso, ganhar o governo, se Israel vai se levantar. Não se preocupe com isso. Se preocupe com as coisas de Deus. E é interessante porque quando Jesus responde aos discípulos, né, o autor ele vai fazer essa separação aí, ele cita duas expressões no grego que ainda que eles não soubessem, hoje é acessível para nós, né? Mas quando ele fala a respeito dos tempos e das estações, Jesus está deixando bem claro aí que há uma distinção, né, muito grande entre o Cronos, né, para o tempo, né, e o Kairos de Deus, né, o Kairos aí, para significar aí uma estação própria, né, que são duas palavras ligadas ao tempo, mas que no todo o que Jesus estava querendo dizer aí é que
tempos e estações era uma coisa futura, era algo que ainda estava para vir, né? Jesus não estava falando de uma coisa que aconteceria logo, logo. Por isso que ele deixa bem claro, vocês não devem se preocupar com isso aqui, não é uma coisa, vocês devem se preocupar, mas também Jesus não disse para ele, ó, porque está distante, vocês vivam de qualquer jeito, né? Porque é algo para o futuro, vivam aí de qualquer forma. Pelo contrário, Jesus disse para ele, ó, eu não vou falar a respeito desse assunto não, eu vou dizer como é que vocês têm que viver aí plenamente. Para quando esse tempo chegar. Para quando o tempo chegar, vocês não se peguem de surpresa aí, se porventura aí acontecer no tempo de vocês. Bem que poderia aí ter colocado uma pimentinha aí no assunto e ter deixado os discípulos mais tranquilos, mas esse não é o propósito. O propósito de Cristo aí não é nos tranquilizar com relação a isso, é nos preparar, porque o Antigo Testamento, os profetas vão dizer que vai ser dia de treva, né? Vai ser dia de lamentação e de muito pranto para muita gente aí que está despreparada. Nem né? só o Antigo, né? As cartas à Igreja Tessalônica vai tratar a respeito disso também, né? Exatamente. Então, para muitos aí que não se preocupam muito em relação a isso, não vai ser um dia muito bom, não. Vai ser um Porque, dia de na muito... verdade, como nós cremos que será a vinda de Cristo, existe as correntes teológicas, né? A milenista, que eles acreditam que nós já estamos no milênio. Já estamos já vivendo o milênio, só está aguardando o juízo final. Tem os pós-milenistas, né, que eles creem que esse milênio não será realmente 1000 anos, mas será literal. Tem os pré-milenistas que creem que antes do milênio vai ser tudo isso, mas que a igreja vai passar pela grande tribulação. E nós, como os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas, nós acreditamos o quê? Que a igreja não irá passar por a grande tribulação, que Jesus virá buscar a igreja antes da grande tribulação, e que na época que estiverem passando a grande tribulação aqui, que será 7 anos de tormento, né, nós estaremos nas bordas dos cordeiros. Em nome de Jesus. Então, é essa a nossa crença que nós cremos. Nós somos pentecostais, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, né? Ou seja, tudo antes de acontecer. Tudo nós somos pré, né? A nossa Isso. dispensação, aí ela aponta para esse pré aí, né? Então, a minha mãe até tá comentando aí, a Graça Peixoto aí, ela ainda não é nem cristã, mas ela dá uma valor assistir as lives aí, e ela diz o seguinte, e o meu filho já manteve essa lealdade em alguns momentos da vida, né? Diácono, quando recebeu trocos a mais, né? A mãe se lembra aí de quando a gente foi ensinado, mas eu aprendi com a senhora, né? Eu aprendi quando a gente recebia um dinheiro a mais, né? E ia lá e devolvia. Quantas vezes não já... Inclusive recentemente, né? Já tá puxando de orelha. Sim. Vai Mas devolver graças a com Deus vocês. aí, mesmo antes de ser cristão, né? A gente já aprendia em casa que que não é nosso, né? Recebeu a mais, vai lá e devolve. Minha mãe tá fazendo aí lembrança, fazendo lembrar aí esses momentos que ela muito prezou em nos ensinar, né? Por essa lealdade, por sermos honestos, no mínimo, né? No mínimo sermos honestos aí. Principalmente agora como cristão, né? É hora da gente se manifestar. Leal, né? Por ter sido leal. Eu não trouxe no nome não, mas na prática aí eu também já fiz. Viu? Então vemos aí a nossa maneira que nós devemos viver a nossa vida cristã. Deus nos dá todo esse aparato de regras, como nós devemos viver essa nossa caminhada cristã. Teologicamente falando aí, para os que tiverem uma curiosidadezinha a mais, quiserem pesquisar. E mãe, o que eu creio? Você crê no dispensacionalismo. Então você procura o que é o dispensacionalismo. Né? Nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, então lá está contido. Quando você botar aí, pegar um livro bom, uma pesquisa segura, você vai encontrar aí todo o nosso corpo doutrinário, né? No que a gente acredita. Vamos lá, primeiro a gente vive aqui, depois Jesus arrebata a igreja, aí vem lá a grande tribulação, né? As bodas do Cordeiro, o milênio, a segunda vinda ou a terceira vinda de Jesus, como a gente chama, e aí vem lá todo aquele período, depois é que nós vamos lá para... Por isso que a gente diz que, teologicamente falando, a gente crê que ainda falta algumas etapas, porém,
para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pode acontecer tudo isso daqui para amanhã e Jesus voltar. Graças a Deus nós estamos falando com o público, creio eu, que seja pentecostal, né? A grande Que maioria aí. até agora nenhum aí quis colocar suas expressões, né, acerca das doutrinas, né, dos posicionamentos teológicos, mas eu creio eu que o público são todos pentecostais, né? Sim, então, conclusão, nós devemos crer nessa mensagem porque Deus é fiel à sua palavra. E nós vemos que quando ele estava lá, quando o nosso diácono Cláudio leu Atos 1, capítulo 6 a 11, que falou para os discípulos que Jesus estava subindo, conversando com ele, veio 2 anjos e mandou uma mensagem e disse: olha, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir assim também para a terra para vir buscar. Do mesmo modo que vocês ouviram subir, vocês também ouvirão descer. Então essa é a nossa promessa que nós Nós temos. estamos aí apoiados nessa promessa, né, Diácono Lúcio? Isso. Lembrando que Jesus ele deixou muito bem claro que ele vem, está muito claro. Ele foi preparar lugar, como nós lemos em João 14. Foi preparar lugar simplesmente com um objetivo, de vir nos buscar e nos levar para habitar eternamente com Ele. Se você está precisando reforçar aí reforçar aí no seu coração, né, essa doutrina, alimentar a esperança, tem uma lida de João 14, tá certo? Leia João 14, não deixe de ler as verdades que estão inseridas ali, porque isso ali alimenta a nossa alma. Existe um consolador dentro de nós, nos consolando todos os dias, até Jesus vir nos buscar para morar com Ele. Inclusive, nossa irmã Damares até diz, os cristãos não precisam ter medo da grande tribulação, até porque os cristãos não irão estar mais por aqui quando isso tudo vier a acontecer, né? Graças a Deus por isso. Né? A Bíblia relata, nós voltaremos novamente com Cristo para reinar no milênio. Exatamente. Enquanto a terra vai passar pela grande tribulação, os crentes, aqueles que confessaram a Jesus, estarão numa outra dimensão, lá nas bodas do Cordeiro, passando lá um bom tempo com o Senhor, para aquela grande ceia, para participar da tão esperada ceia que o Senhor ele tem aí para as nossas vidas. Então, para a gente concluir, o Diácono Lúcio já introduziu aí a nossa conclusão. Irmão Evandro aí acrescente mais alguma coisa aí. E eu quero terminar lendo aqui um texto para alimentar a nossa fé nesse finalzinho de transmissão. Glória a Deus. Meus queridos, nós louvamos a Deus por mais uma lição maravilhosa, a qual Deus tem nos permitido estar aqui juntamente com cada um de vocês. Queria citar um versículo bíblico que se encontra lá em Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 36, que diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Lê aí só o versículo anterior. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. E o interessante, irmãos, que querendo fechar as minhas palavras com o tema desta lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Que nós possamos, irmãos, estar sempre com os olhos voltados para a volta de Cristo. Lembre-se que a nossa esperança é a sua vinda. Então, aqui eu agradeço a cada um de vocês que tem participado juntamente conosco nesta aula muito edificante para nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 37, ele diz: porque ainda dentro de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Então, para você que quer alimentar, né, e não tem tido os olhos voltados para essa bendita esperança, eu quero alimentar a sua esperança, lendo um texto para a nossa conclusão, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e versículo de número 50 em diante, que ele diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue
não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção pode herdar a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa carne aqui não vai herdar o reino de Deus, irmãos. Lá não vai entrar sangue nem carne. Nós, se estivermos vivos aqui, quando Ele voltar, seremos transformados num corpo glorioso, para podermos nos encontrar com o Senhor. Mas uma coisa está dita e vai acontecer. Todos nós nos encontraremos ante o nosso Criador. Ímpios para a condenação eterna, justos para a salvação em Cristo Jesus. E nós, enquanto estivermos nessa vida, tenhamos essa consciência que devemos continuar sendo firmes e constantes, trabalhando sempre na obra do Senhor, sabendo que nele, não é nos que estão aqui na terra, não é nas pessoas que estão à nossa volta, mas no Senhor o nosso galardão é certo. Ele tem algo precioso a nos galardoar por cada coisa que fizermos por amor ao seu nome aqui nessa terra. E ainda mais, por fim, tem a vida eterna, irmãos, a nos presentear como maior recompensa de um dia termos levantado a nossa mão e termos dito: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu decido segui-lo a partir de hoje na minha vida. Não fizemos algo em vão, não foi qualquer coisa que fizemos. Tomamos posse da maior e melhor promessa que existe no mundo relacionada às Escrituras Sagradas, que é a eternidade. Amém? Amém. Mais alguma coisa a acrescentar, Diácono Lúcio? Graças a Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor. Paz do Vai Senhor. ser.